Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a mídia do eixo, além de estar desesperada aí com o Cruzeiro, ela também decidiu tratar o torcedor como idiota. A palavra é essa, tá? Tudo isso por causa de uma fala tirada de muito contexto aí do Alexandre Matos durante a coletiva. Eu vou trazer aqui para a gente analisar a fala dele e depois eu vou trazer também um trecho do programa Jovem Pan e que o Mauro César ali dá um show de arrogância, de deboche e até mesmo de desinformação. Na ânsia, né, de criticar os modelos SAFs, né, os modelos que os donos colocam dinheiro, ele mesmo consegue, como é que eu posso dizer, suspeitar da inteligência do torcedor no mínimo, tá? Então, qual que foi a fala que gerou toda essa polêmica aí, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a proporção da tela. Pronto. Vamos ler aqui, ó. Isso que o Matos falou na coletiva e esse palmeirense aqui pegou o bonde andando, tá? O Cruzeiro hoje ultrapassou os próprios limites das próprias pernas para caminhar. Pedro Lourenço e família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. O Cruzeiro ultrapassou seus limites para tentar trazer o Valentim Gomes, tá? E aqui o amigo aqui também, que é desprovido de QI, complementa. Fala do Matos em coletiva, se banalizou, destruir qualquer princípio de gestão e fair play financeiro, vão falir de novo. Galera, eu vou deixar para comentar tudo no final, porque a cereja do bolo mesmo é aqui na Jovem Pan, e aí eu vou parando conforme necessário, beleza? Então vamos assistir aqui, ó. A gente, quando fala sobre essa questão, né, é engraçado isso, né, porque aí vem um torcedor e fala assim, você é jornalista ou economista, né, você agora quer ser contador do meu clube, né? São tantas frases imbecis assim, não precisa ser economista. Primeiro que, só para começo de conversa, o Mauro César hoje, ele não tem capacidade para fazer nenhum dos dois, nem para ser jornalista e nem para ser economista, né? Tanto que ele vai misturar conceitos bem simples aqui no vídeo. O economista precisa saber entender o básico, né, dos números. Se você tem uma dúvida como jornalista, procura um economista, um especialista que ele te explique e você traz aqui para o público a informação. Mas aí você precisa entender a informação, né? Não interpretar, me perdoe aí, com a bunda, né? O torcedor do Cruzeiro, certamente, em sua maioria, como acontece com todos os clubes, não tem o menor interesse em olhar para esses números. Mas estou vendo aqui o relatório convocados do César Grafietti, do ano passado, em cima dos números de 2023. Em 2023, o Cruzeiro faturou 224.492, menos 225 milhões. Comparando com o Flamengo, que mais faturou, o Flamengo faturou 1 bilhão e 100. Por que será, né? Por que será que o Cruzeiro faturou 220 milhões ali em 2023, né, Mauro César? Por que será? Não é porque o clube estava voltando da Série B, não é porque a gestão que destruiu o Cruzeiro antecipou receitas que, inclusive, impactaram até esse ano aí de 2023, o Cruzeiro estava pagando antecipação, né? Por que será que a receita do Cruzeiro era tão baixa assim, né? Tem quase a mais que o Cruzeiro. 1 bilhão e 100 a mais. Não é como se o Flamengo tivesse se organizando aí há 10 anos, né? Aparentemente, não que o Cruzeiro vai chegar a esse patamar aí de receita, mas só o Flamengo pode ter um tempo ali para se reorganizar. Beleza que o Flamengo conseguiu fazer isso com a própria receita, né? Com gestão. Mas outros clubes que ele cita aí, no caso o Palmeiras, foi um clube que dependeu de aporte para começar a caminhar, para subir o nível, para se tornar competitivo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. O Corinthians faturou perto de 1 bilhão. A diferença é brutal. Digamos que no ano passado, em 24, o Cruzeiro tenha faturado mais, tenha sido 300, não sei qual vai ser o faturamento, esses números não são ainda conhecidos. Para quem não sabe, os balanços são publicados sempre até o final de abril, balanços com os números do ano anterior. Portanto, os números de 24 sairão em abril desse ano. Estamos ainda no começo do ano, em janeiro. Então não temos ainda esse número. Mas, obviamente, não vai passar de 220 para 1 bilhão. E ainda teve o dinheiro da Liga Forte União, né? No ano passado, na receita da Liga Forte União, quando o fluxo de caixa final aparece aqui, que é aquela venda dos direitos antecipados das transmissões do Brasileirão, por 50 anos, 20% e tal. Como um clube desse pode fazer tantas contratações? É óbvio que ele não tem condição, tanto que o Ronaldo não as fazia. Quando o Cruzeiro é comprado pelo seu atual dono, ele passa a bancar.
as contratações. O Cruzeiro, hoje, entenda o torcedor do Cruzeiro. Seu clube é SAF, o seu clube não pertence a você, seja você sócio ou não. O seu clube pertence ao dono. Break News. Pedro Lourenço compra o Cruzeiro. Ninguém sabia, até hoje. Mauro César Pereira, no Jovem Pan Esportes, em primeira mão, traz a informação de que Pedro Lourenço é o novo dono da SAF do Cruzeiro. Você sabia? Eu não sabia. Tô sabendo agora. Né? Ninguém sabia. Só o Mauro César. E o dono faz o que ele quiser. Se ele quiser contratar jogadores caros, ele vai contratar. Se ele não quiser amanhã contratar mais, ele não vai contratar. Ele não lhe deve satisfação. Do ponto de vista legal, quero dizer, o cara é o dono do clube. É como se fosse, é uma empresa, mas SAF é SA, Sociedade Anônima do Futebol. É uma empresa. Você olha para a padaria da esquina, tem lá o dono, digamos que seja um clássico dono de padaria, fazer um portuguesão ali, aquele bigodão, ele é o dono da padaria. Se ele quiser fechar a padaria para Portugal, ficar um mês, ele fica. Ele vai dar férias. Ninguém faz isso, Mauro César. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não é assim. Se ele quiser ficar trabalhando, ele fica. Se ele quiser contratar a gente, ele contrata. Se quiser demitir, ele é o dono da padaria, ou o dono da oficina da esquina, ou o dono da grande empresa. O Cruzeiro tem um dono, como o Botafogo, como o Vasco. Break News, o Cruzeiro tem um dono. Não se esqueça disso, torcedor. O Cruzeiro tem um dono. O Vasco hoje está até meio sem dono, né? Como todas as SAFs do futebol brasileiro. O Coritiba, que está na Série B, e por aí vai. O Atlético tem os donos. Aí venderam o Paulinho. Nossa, venderam o Paulinho e tal. Sim, o ano foi péssimo. A perspectiva para esse ano de 25 não é tão boa, porque não está na Libertadores. Ficou fora de 2 mundiais, né? Com a derrota para o Botafogo lá em Buenos Aires, na Libertadores. Pintou uma ótima proposta, eu tenho que fazer caixa. Eu não posso ficar só sangrando. Não. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O Cruzeiro tem um dono, né, que está fazendo as contratações aí que o Cruzeiro não poderia fazer com as próprias pernas, que é o que o Matos falou. Ninguém sabia disso, gente. Ninguém sabia. Eu tô vendo o torcedor do Cruzeiro aí fazendo campanha para comprar no supermercado BH para ajudar o Pedrinho, mas ninguém sabia que o dinheiro é do Pedrinho, que o Cruzeiro não tem condição de fazer essas contratações. É só o Mauro César Pereira, o detentor dessa informação, e ele compartilhou com a gente aqui. Vamos agradecer o Mauro César Pereira, porque aparentemente ninguém conhece o Pedrinho BH aqui em Minas Gerais, ninguém conhece a relação dele com o Cruzeiro, só o Mauro César Pereira e o restante da imprensa ali. Sobre a questão de receita, galera, é assim, realmente o Flamengo, ele é um clube que tem a maior torcida do Brasil e ele conseguiu se reorganizar com suas próprias forças, mas com muitos privilégios também. Dinheiro estatal, privilégios de televisão, que hoje a gente vê aí, que não faz tanto sentido assim, que dava para fazer uma divisão mais justa dos direitos de televisão, mas os clubes que não tinham força suficiente para isso, para encarar Flamengo, Corinthians, enfim. O Cruzeiro tem uma receita hoje de 200 milhões, porque o Cruzeiro veio da Série B, isso é normal. Como que você faz para aumentar a receita? Existem várias estratégias, né? Você tem sócio-torcedor, bilheteria, você tem premiação de campeonato. Então, como que o Pedrinho vai fazer para o Cruzeiro aumentar a receita para que daqui a um tempo ele precise fazer cada vez menos aportes e até aporte nenhum? Investindo agora, colocando dinheiro para que o Cruzeiro se corte um caminho ali para ser competitivo. Então, o Atlético aí bateu o recorde de receita, né? Porque não adianta só você ter receita grande se você não equilibrar as despesas, né? Você precisa ter um equilíbrio ali. E isso aí é gestão, né? Aí não dá para... Cada um vai ter o seu. Então, o Cruzeiro vai bater um bi de faturamento? Muito provavelmente não. Mas o Cruzeiro pode bater 600, pode bater 700, entendeu? Hoje o Cruzeiro tem uma folha salarial de 20 milhões de reais. O que significa, né, que basicamente, se você considerar encargos, trabalhistas e tudo mais, você tem ali uns 300 milhões por ano, né, para você manter essa folha. Então, ou até mais do que isso, né? Depois tem que fazer a conta certinho. Então, o Cruzeiro hoje ele não consegue caminhar com as próprias pernas. Isso é normal, tá? Primeiro, isso aí acontece em qualquer lugar do mundo. Uma empresa pega uma empresa quebrada, né? Compra, investe, faz ela aumentar o faturamento para daqui a pouco ela caminhar sozinha. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que o torcedor do Cruzeiro tem que entender é que
Isso vai levar um tempo ainda. Então, por exemplo, hoje o dinheiro que o Cruzeiro paga na recuperação judicial, o Cruzeiro paga, o Cruzeiro não, o Pedrinho, né? Que o Pedrinho está investindo ali, está aportando para pagar a dívida, está aportando para pagar a dívida com a União. Daqui uns anos, esse dinheiro vai, em vez de o Pedrinho vai deixar de colocar esse dinheiro na dívida para investir no time. Cara, a gente está falando de lógico que todo ano ele não vai colocar 300 milhões, né? Mas daqui a um tempo, o Cruzeiro vai ter uma receita de 600 milhões, de 700 milhões, de 500 milhões, que o Pedrinho vai ter que completar pouca coisa, quase nada, tá? Mas, nesse primeiro momento, os aportes serão feitos, é necessário. E, assim, filtra o que vocês estão vendo. A gente traz esse corte aqui, porque assim, é o cúmulo do absurdo. Você vê que, igual eu tô falando, são argumentos que não fazem sentido. Vários clubes já passaram por isso, clubes lá de fora, Manchester City, Chelsea, PSG. Olha quanto dinheiro que o dono do Chelsea está colocando aí em contratação, entendeu? O Cruzeiro pode, daqui a um tempo, fazer vendas de 20, 25, 30 milhões de euros de jogadores da base, de jogadores que o Cruzeiro compra, jogadores novos para revender depois, estando em grandes competições, jogando grandes campeonatos, você valoriza os seus ativos, você aumenta a sua receita. Então, é isso. Esse é o plano. A fala do Matos foi muito tirada de contexto, de forma canalha, não tem outra justificativa, né? Eles querem criar um terrorismo de que vai acontecer com o Cruzeiro, o que aconteceu em 2019, só que a gente está falando do dinheiro do Pedrinho. E com o tempo o Cruzeiro vai voltar a ser um clube sustentável, beleza? Galera, um abraço para vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, um abraço e até a próxima.